Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. Vamos refletir, amigo, amiga ouvinte, internauta, sobre o caso desta semana que aconteceu com o técnico Tite, que na véspera do seu acerto para ir treinar o Corinthians, para voltar o Corinthians, o clube onde o Tite conseguiu as suas maiores glórias, as suas maiores conquistas, como, por exemplo, o título mundial de clubes em 2012, e uma crise de ansiedade fez com que o treinador, junto com a sua família, desistisse do trabalho. A gente sabe que o Tite já tem uma vida financeira absolutamente resolvida, mas é um cidadão de 63 anos. Ainda é um cidadão jovem, ainda como a gente chama, ainda tem bastante lenha para queimar. E nós estamos nos referindo a uma crise de ansiedade, a uma questão psicológica do treinador da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Eu acredito que esse tipo de ocorrência, ele não pode passar, essa ocorrência não pode passar batida. Essa ocorrência precisa ser analisada, e aí os profissionais do futebol brasileiro, os dirigentes de clube, precisam avaliar o que é que está se fazendo com a categoria de técnico de futebol. Eu sei que o treinador de futebol não é o único trabalhador que tem pressão, que sofre desgaste, que encontra problemas, que tem dificuldade muitas vezes na relação do seu trabalho. Eu sei que toda a categoria do trabalhador, ele tem pressão para o cumprimento de metas, né, para poder engordar um pouco mais os seus vencimentos, como o caso dos representantes comerciais, por exemplo, que ganham em parte no salário fixo, mas para terem uma vida mais tranquila precisam bater as metas das vendas. Só para citar isso aí, de que um médico numa sala de cirurgia, com a vida do indivíduo nas mãos, ele não tem a pressão. Claro que tem, né? E aí, mais o futebol, e no caso do Tite, com tanta experiência, o Tite calejado com essa história toda do futebol, depois que passou pela seleção brasileira, treinou o Flamengo, estava para ir para a Arábia, comandar e ganhar, evidentemente, um dos maiores salários do futebol, porque é aquela banda lá do mundo que está pagando e pagando muito alto. E aí ele dá um stop, dá uma parada, interrompe a carreira profissional, porque é muito importante que o indivíduo com saúde, o indivíduo em condições de trabalho, o indivíduo com a cabeça boa, ele tem que acordar de manhã e ter para onde ir. Essa é a máxima. Por mais que ele tenha uma vida financeiramente tranquila, já tenha basicamente conquistado tudo que tenha almejado em sua vida, tenha a sua família e etc., mas o camarada, em boas condições, ele quer trabalhar, ele quer ter uma ocupação, né? E o Tite está parando a carreira por uma questão mental, a saúde mental do Tite. Aí eu fico imaginando outros profissionais do futebol, sem a mesma tranquilidade financeira do Tite, né? Treinadores que estão aí tentando lugar ao sol, começar o seu trabalho. Será que nós estamos no futebol? E quando digo nós, é porque a imprensa esportiva, embora em alguns momentos excluída de determinados pontos, mas nós também somos partes integrantes. Nós somos parte e a gente precisa estar junto. Então, será que não é o momento de se fazer um trabalho, de se refletir? Eu sei que se for falar com federação, com o CBF, esses caras não estão preocupados com nada. Eles só se preocupam com dinheiro. Dinheiro, aliás, seria bom acertar financeiramente logo com o Dorival Júnior, porque o Dorival está aguardando acerto da CBF para poder ir para o Corinthians, né? Demitir é muito fácil, chegar lá para aliviar a pressão é muito bom. Mas a informação é essa, é de que ainda estava faltando um devido acerto com a Confederação Brasileira de Futebol, e a gente sabe que dinheiro não é problema lá.
né? A mesadinha das federações, segundo a revista Piauí, continua tudo tranquilo. Todo mês está pingando na conta e eu não tenho conhecimento de nenhuma reclamação. Será que não é hora de se fazer um trabalho, né, com esses profissionais que vivem uma pressão muitas vezes sobre-humana? A gente até fica sem entender, como o caso, por exemplo, de Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo em 94, que sofreu realmente muito naquela disputa da Copa do Mundo. Quem viveu aquele momento lembra muito bem disso. Muita pressão, muita crítica. A seleção brasileira há quase 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E o Parreira voltou em 2006, depois de ser campeão do mundo. O Filipão, depois de ser campeão do mundo e também com muita pressão, e não é porque foi campeão do mundo que não tinha pressão, tinha muita pressão, inclusive para colocar o Romário na seleção brasileira, voltou em 2014. Tem algumas atitudes que os treinadores tomam também que a gente fica sem entender, a gente fica sem compreender, mas de todo jeito é preciso se fazer um trabalho conjunto. Onde é que nós estamos errando na saúde mental do técnico de futebol? Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave, porque se é um treinador que tem dificuldade financeira, se é um treinador que ainda está começando, ainda não galgou altos salários, ainda não galgou a sua casa própria, o seu veículo próprio, totalmente quitado, se a sua família não está garantida, a gente entende que a pressão para o resultado e pela manutenção no emprego poderia ser a causa de um estresse mental ao ponto de ter que parar a carreira. Mas no caso do Tite, nada desses itens, nenhum deles vai se adequar. Então é realmente muito sério. É preciso que haja um trabalho importante, que os clubes se voltem a essa assistência também aos treinadores, para que eles possam ter um pouco mais de tranquilidade. Afinal de contas, mesmo que o torcedor fique chateado com o técnico, queira ver o técnico pelas costas, queira uma vez ou outra aí que demita o treinador, que tire o treinador, que é uma rotina e uma cobrança normal do futebol. Mas até que ponto isto está fazendo mal ao ser humano? Então a gente precisa trabalhar, ter empatia, mesmo sem ter muita simpatia, muitas vezes, pelo treinador, mas esse caso do Tite, ao meu ver, acende um sinal de alerta importante e perigoso para o futebol brasileiro. É preciso ter tranquilidade para exercer o seu trabalho e não adianta nada, pelo dinheiro, estragar a sua saúde. Meus amigos, deixa eu passar uma dica importante para você que acompanha nossos conteúdos todos os dias. Olha, quer anunciar sua empresa, o seu produto? Entre em contato conosco, é fácil. Aqui pelo nosso e-mail, que também é Pix, welaraújo@hotmail.com, que eu entro em contato com você o mais breve possível. Tem o nosso Instagram também. É a dica legal para você seguir e também entrar em contato conosco. Anuncie sua empresa, anuncie seu produto.